tendência de se acharem insubstituíveis. Já percebeu? Ou que elas são as donas de uma determinada função dentro do ministério. E quando você cria dentro do seu ministério uma cultura sempre de treinar novas pessoas para aquela sua própria função, você quebra esse sentimento nas pessoas de serem insubstituíveis. Então todo mundo está treinando uma outra pessoa na sua própria função o tempo todo. Isso é muito positivo. Positivo para quem treina, positivo para quem é treinado, positivo para a equipe de louvor como um todo, porque sempre terão pessoas aptas a cobrir ausências, né? E você um dia vai ter o privilégio, como nós tivemos aqui agora há pouco, de enviar Paulo e a Greta. Imagina, se tivesse Paulo e a Greta na sua igreja, você ia querer mandar para algum lugar? Né? Mas nós tivemos essa grande alegria de dividir o Paulo e a Greta com a igreja Vineyard de Bauru, que estava precisando de líderes lá. Mas por que nós podemos fazer isso? Porque existem outras pessoas sendo formadas, sendo treinadas aqui dentro da nossa igreja, e essa é uma cultura, uma mentalidade sendo desenvolvida. Então sempre existem músicos em treinamento, sempre existem líderes de louvor em treinamento. Eu estou liderando louvor numa equipe hoje com uma pessoa do meu lado que está sendo treinada. Todo líder de louvor tem um líder de louvor em desenvolvimento do seu lado. Como disse, é bom para quem é treinado e é bom para você também, porque o seu coração vai se desapegando. Hoje, poxa vida, eu tenho a grande alegria de falar que se eu sair da nossa igreja, do nosso ministério de louvor, ele vai continuar funcionando exatamente da mesma maneira. Esse é o grande desafio da liderança, na verdade, em todos os sentidos, em todas as áreas. É você formar equipes que sejam independentes, que funcionem, mesmo que você não esteja controlando tudo o tempo todo. E isso só vai acontecer se você criar uma cultura de mentoria e de constante desenvolvimento de outras pessoas. A segunda coisa para você desenvolver um ministério a longo prazo. Tomar café. Depois do almoço. Cafezinho da minha esposa, gente, ó. É bom, depois se quiser provar, só tem aquela garrafinha. Use a analogia do depósito e do saque. Conhece essa linguagem aí? Isso é uma analogia muito comum em liderança hoje. O que ela quer dizer? Geralmente, em ministério, nós temos que fazer muitos saques. O que são saques? São as cobranças, são as exortações, são os conflitos, aqueles momentos que você procura alguém para chamar a atenção por alguma coisa errada, momentos onde emocionalmente você vai sacar do coração da pessoa. Só que para você sacar alguma coisa, você precisa de saldo, certo? No banco funciona assim, você não vai conseguir arrancar a grana se não existe grana lá dentro da sua conta. Então, o princípio do depósito e do saque é o seguinte: você tem que sempre estar depositando no coração da sua equipe. Sempre encorajando, nós já falamos sobre isso. Sempre oferecendo elogios. É claro, você não precisa falar mentira, né? Mas, poxa vida, né? Sempre há algo que você pode destacar, né? Um pequeno crescimento, desenvolvimento na vida de alguém, um encorajamento, uma ligação no aniversário, um presente. Você foi em algum lugar e levou um CD, tá aqui, eu trouxe para você. Todas essas coisas vão fazendo depósitos emocionais no coração da pessoa. Porque se um dia você precisar ir lá sacar, tem saldo. Faz sentido? E aí você pode fazer uma confrontação e vocês vão sair daquela confrontação com um relacionamento ainda estável. Por quê? Porque pelo contrário, se você não deposita nada e o relacionamento seu com um liderado seu, com uma pessoa de
um parceiro de ministério é só de saque, só saque, uma hora esse relacionamento vai quebrar. E um relacionamento quebrado dentro do ministério, nós sabemos que é uma situação muito delicada, muito complicada. É horrível perder amigos por causa de ministério, não é verdade? Você já perdeu um amigo por causa de ministério? Meu Deus, é horrível. Nós não queremos que isso aconteça de maneira alguma. É só que nós temos que cuidar. E você tem que saber também. De repente, isso exige de nós a sensibilidade. De repente você está se aproximando, houve uma situação dentro do Ministério do Louvor que você precisa confrontar aquela pessoa. Mas você se lembra, antes de fazer isso, que está faltando depósito na vida daquela pessoa. Então não vá lá sacar. Não faça isso. Mesmo que você tenha que fazer para aquela situação pontual uma vista grossa, na linguagem mais fácil de ser compreendida, né? Espere, volte lá, fala, poxa vida, isso me deu um alerta de que eu preciso fazer mais depósitos na vida dessa pessoa. E aí se aproxima dela, né? Se envolva com ela, aquilo que está falando de graça, aceitação, apreciação. As pessoas têm que nos ver como líderes com essas características, que tem aceitação, que tem graça para oferecer para elas, né? E não simplesmente aquele ditador, aquela pessoa que está sempre cobrando e exigindo e só fazendo isso, nunca fazendo depósitos também. O 3 aqui é o seguinte: espere para fazer a avaliação de 5 anos, não se entregue à frustração. Tem um trecho inteiro do capítulo do material, que é base dessa aula, explicando o que ele quer dizer. E ele conta até uma história que é a seguinte: uma igreja que ele chegou para liderar o Ministério do Louvor, ele rapidamente ficou muito frustrado, porque ele não via resultados. Ele estava servindo, estava fazendo tudo direito, seguindo a cartilha, e nada funcionava, e ele ficou frustrado. E aí um pastor mais experiente, sábio, né, de mais idade, disse para ele o seguinte: Dan, que é o nome do autor desse curso, ele falou assim: olha, não meça o impacto do seu ministério numa igreja antes de 5 anos de trabalho, de serviço. Nos dias de hoje, que nós somos tão imediatistas, ainda é muito difícil aceitar, né, uma questão como essa, mas é verdade. É uma grande verdade. Nós precisamos de paciência, nós precisamos de mais tempo, nós precisamos entender que realmente é um processo para as pessoas entenderem. Muitas vezes, por exemplo, você pode ser duramente criticado por uma decisão